um aprendizado de divulgação da doutrina, que nós somos partícipes, somos prosélitos. Trazemos o abraço da nossa casa, que fazemos parte, a União Espírita Vinha de Luz, de todos os que fazem parte de lá também, a todos vocês que fazem parte aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes e todos os que estão presentes aqui nessa noite. Um abraço a todos. Então, nós fomos convocados para trazer esse tema de hoje, o Evangelho, bem conhecido de todos nós que já estudamos, que participamos do Espiritismo, mas que nós temos sempre que estar recordando, recordando e reforçando esse nosso entendimento acerca desses esclarecimentos que os Espíritos nos trouxeram, da vida do Cristo, que essa obra, o Evangelho, vai trazer esses pontos de cunho moral, para que a gente possa, com eles, alcançar uma condição de mais equilíbrio em nossa vida, caminharmos melhor, tanto agora no presente como no futuro, porque o capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo, ele vai abordar os tópicos a vida futura, a natureza, a realeza de Jesus e o ponto de vista, que são os 3 pontos que nós vamos abordar aqui nessa noite. Então, ele vai falar da vida futura, então, tanto no presente, como eu falei, como no futuro, os ensinamentos do Cristo, Porque o Cristo, quando esteve encarnado aqui, ele não perdia tempo, a gente sabe disso. Então, todos os momentos, todas as passagens, aquela que estão nos evangelhos, anotados pelos evangelistas, então tem um ensinamento, tanto para o presente, na vida diária daquelas pessoas que o buscavam, ou seus discípulos que o acompanhavam, como também para o futuro, nos preparando ou levando aquele ensinamento para que no futuro, que é o que nós vamos ver agora, alcançássemos aquela condição mais adequada. Então nós vamos ver primeiramente que Kardec ele vai trazer lá do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 ao 37, ele faz um recorte aí, ele vai abordar só o 33, 36 e 37, naquele diálogo do Cristo, ou de Jesus, com Pilatos. O Cristo foi preso no Getsemane, está sendo levado para julgamento para o seu holocausto. E naquela indecisão dos judeus, quem vai julgar, a autoridade era a autoridade romana, porque os romanos dominavam a Judéia naquele momento, Então ficou aquele impasse. Então leva-se para Pilatos, Pilatos diz que não é competência dele, é do outro, que é o governante do judeu da época, Mas volta para ele, tem todo aquele diálogo que nós vamos fazer a leitura aqui para a gente ver. Aqui tem uma tradução, eu vou ler de outra. Então, no 33, como aborda Kardec aqui, ele vai ler: Tomou, pois, a entrar Pilatos no pretório e, chamando a Jesus, disse-lhe, fez uma pergunta, questionou: És o rei dos judeus? Porque tem essa questão do rei dos judeus, o Messias esperado pelos judeus, um príncipe, um guerreiro, alguém que fosse libertá-los daquele jugo, daquele domínio romano que eles já vinham sofrendo já há algum tempo. E nas profecias passadas sempre se falava da vinda de um Messias e de um que viria salvar. Então, será que era o Cristo ou não? O Cristo foi preso, acusado, pelas suas práticas, pelos seus ensinos, acusado de burlar a lei, curando no sábado e outros mais, e tantas outras passagens que ele foi testado. Então ele é preso, enfim, e é levado ao julgamento. Então por isso que Pilatos o questiona: és tu o rei
és o rei dos judeus? E Jesus responde, tu dizes isso de ti mesmo, ou foram os outros os que tu disseram de mim? Aí Jesus questiona ele contrapartidamente, né? Por que ele está perguntando aquilo? Foi ele diz dele mesmo? Será que Jesus faz esse questionamento porque Jesus, com a sua visão espiritual e com a sua inteligência, né, naquele momento, diante do governante máximo romano representando naqueles domínios, então ele vai questionar na mesma altura também, né? Então, é tu que dizes que eu sou rei, ou são os outros que dizem? Aí, Pilatos vai responder, né? Porventura sou eu judeu? Porque quem falava que ele era príncipe esperado, o Messias esperado, era o povo judeu, né? Então, ele não ia dizer que ele era rei, né? Mas ele vai dizer, porventura sou eu judeu? Né? Que alguns consideravam o Cristo como o Messias, o esperado, né? O príncipe, um guerreiro para alguns. Né? Aí ele pergunta novamente, Pilatos, a tua nação e os pontífices são os que te entregaram nas minhas mãos. O que fizeste tu? Foram os judeus que entregaram ele. Aí respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, meu reino não é daqui. Essa frase final, o final da resposta, é o que culmina nesse nosso entendimento da noite que Kardec vai trazer para esse capítulo. Meu reino não é deste mundo. Né? Quando ele vai dizer, mas por agora meu reino não é daqui. E continua o diálogo. Disse-lhe então Pilatos, logo tu és rei? E ele questiona novamente porque Jesus responde dessa forma, né? Que o reino dele não é desse mundo por enquanto, mas será no futuro. Será logo depois. Então Pilatos questiona novamente, então tu és rei? Aí Jesus novamente vai responder, tu dizes que eu sou rei. Aí Jesus vai complementar, seguindo aquelas profecias, os ensinamentos, o que já esperavam dele, né, que estavam anotados há muitos séculos. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo o que é da vida ou da verdade, ou todo o que é da verdade, ouve a minha voz. Então, quando Jesus fala isso, ele fala num significado muito profundo dos ensinamentos que ele já ensinou durante os 3 anos da sua missão, né, que estão anotados em todas as passagens dos evangelistas. Né? Então, tudo aquilo que ele falou. Então, ele veio trazer essa verdade, veio trazer uns ensinamentos, uma mudança de comportamento, né, da lei judaica, não destruindo a lei, mas complementando, ampliando, reforçando, por exemplo, a questão da divindade de um Deus único, mas agora não aquele Deus rancoroso, vingativo do passado, mas aquele Deus agora de justiça, de amor, de bondade, um Deus, né, diferente, um Deus amoroso, um Deus Pai, como ele diz, o Pai Criador. Então, é por isso que Jesus é condenado. Mas, diferentemente disso, o que importa é o texto que nós vamos ver. Então, segundo os Espíritos, a análise de Kardec, o que Jesus vem relatar nesse momento, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, não agora, mas no futuro será, ele está se referindo novamente à vida futura. Como em todas as passagens em todos os momentos que ele ensinou, estão anotados nos evangelhos, ele vem tratando, reforçando e falando dessa vida futura. Porque não é só agora, nesse momento em que ele está sendo levado ao holocausto, que ele foi preso e condenado, que ele vai falar dessa vida futura. Não é só agora. Né?
E Kardec coloca que esse capítulo ele inicia isso para reforçar esse entendimento dessa vida futura e essa, como ele coloca, que só com esse entendimento é que nós vamos entender todo o processo, todas as circunstâncias dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Mas eu pensando, observando, é um ponto de vista meu, né, quem sou eu, mas a gente pode colocar, eu penso que esse capítulo também poderia ser colocado no final da obra, né, porque tanto faz no início como no final. No início ele vai reforçar, ele vai trazer os ensinamentos de cunho moral, né, não vai trazer todas as passagens do Evangelho, só aqueles principais de ensinamento moral, como ele é bem explícito aqui no prefácio, né, no início da obra, e ao longo ele vai trazendo. E no final poderia também finalizar com esse texto, da vida futura, da realeza do Cristo, do ponto de vista, né, e trazendo a mensagem final daquela rainha de França. Penso eu, tanto faz no início como no final. Mas Kardec e os Espíritos preferiram assim. Então, assim está posto, né? Então, aí ele vem falar dessa vida futura, né? Se a gente for analisar, realmente tudo que o Cristo falou, né, como está relacionado com a vida futura. Mas isso, se a gente observar com olhos mais, com minuciosidade, a gente vai ver que realmente isso é o natural da vida. É o natural. Então Jesus não poderia ir contrário à lei natural. Porque a gente caminha, né, através do tempo aí, sempre para o futuro. Sempre. Agora que estamos aqui é o presente. Daqui a 5 minutos não é mais presente, é futuro. E agora vai ser passado. Não é verdade? Tudo sempre caminha para o futuro. Tudo. Só que naquele momento, naquela época, e há pouco tempo, cerca de 200 anos, é que a humanidade começou a abrir os olhos para entender a vida nesse sentido espiritual, nesse sentido da nossa caminhada, da nossa existência aqui no planeta, com esse sentido desse futuro. Só cerca de 200 anos. Porque antes desse tempo não se tinha essas percepções desse futuro. Muitos poucos, mas a grande maioria, a massa, não estava muito preocupada com isso. A preocupação era o presente, era sobreviver. Sobreviver. Ainda hoje também, nós ainda hoje temos necessidade desse presente. Claro que nós também fazemos a nossa preocupação, os nossos planejamentos para o futuro. Quando eu falo quando eu vejo isso, eu já falei outra vez nesse capítulo, e eu sempre cito o exemplo da nossa aposentadoria, que vai ser no futuro. Na verdade, todos nós sonhamos com essa aposentadoria, com o momento em que nós vamos descansar um pouco, depois de cumprir a meta de trabalho duro, né, que todos nós cumprimos. Então, lá nesse futuro, nessa vida futura, a gente vai estar numa condição, claro, se cumprirmos com as normas da Previdência Social ou uma previdência privada aí, né, trabalharmos e pagarmos os custos, porque hoje é tudo custo, né, tudo financeiro. Então, a gente vai galgar lá na frente, vai alcançar essa condição. Então, o que o Cristo vem falar em relação não à aposentadoria, mas à nossa vida como indivíduos, está relacionado a essa questão do futuro, sempre. E principalmente a questão da vida espiritual. Mas nós não somos espíritos, então a nossa vida não é espiritual, também é a vida espiritual. Mas só que nós estamos em uma dimensão mais densa, como espíritos, e a nossa percepção, o nosso entendimento é dessa matéria, de manipular ela, desde os momentos primitivos até o momento atual, para encontrarmos umas condições favoráveis para nós sobrevivermos.
Esse entendimento do espiritual que vem também há milênios, mas caminhando lentamente, né? Vem nos trazer essa percepção do futuro. Mas o Cristo vem reforçar naquele momento isso, dessa vida futura. Pós-mortem. Mas como eu falo também, ele fala do presente e dos momentos vindouros. Porque o Cristo não ia falar apenas do futuro, no futuro, no futuro. Vamos lembrar do Sermão do Monte. Aquele sermão de consolações. Foi um sermão de consolo, mas que está falando para algumas interpretações, né? Bem-aventurados, felizes, aqueles que vão ser no futuro. Mas outras interpretações vão falar, caminhem, avante, que é a interpretação mais correta atual dos estudiosos, que vocês vão alcançar. Então é como se fosse hoje no nosso dia a dia. Se nós temos um projeto, uma meta, mesmo que seja na nossa vida material, então a gente tem que caminhar, ir à frente, buscar. E no Evangelho ele também coloca, buscar e achareis, faz por ti que eu te ajudarei. Para aquelas necessidades do dia a dia, as necessidades físicas, as dores. E ele curava. Então ele curava para o presente, fazendo referência também ao passado, das reencarnações, né? E ao futuro, quando ele diz, vai e não peques mais, para que o pior não te aconteça. Esse futuro, outra encarnação, ou até na própria encarnação presente. Por exemplo, eu vou colocar aqui a mulher adúltera, né? Que foi pega ali, Jesus olha toda aquela narrativa bela do Evangelho, e ele fala isso para ela. Mas se ela continuasse, ou fosse influenciada ao adultério, novamente talvez ela seria pega para ser apedrejada. Então o Cristo recomenda, vai, não fazes mais. Porque naquele momento, naquela encarnação, ela não iria mais sofrer as consequências, como também no futuro. Então essa vida futura, né, que o Cristo vem falar, e a chave de todos os seus ensinamentos, como os Espíritos falam e Kardec traz aqui, é nesse sentido, da vida espiritual, da reencarnação, que não se tinha um entendimento àquela época, dessa forma mais clara como nós hoje entendemos. Né? E algumas correntes filosóficas religiosas muito mais antigas do que o judaísmo já falavam, como os ensinamentos védicos do hinduísmo lá na Índia, de uma profundidade que ainda hoje estão ainda traduzindo e decifrando, e se encontram ensinamentos belos no Bhagavad Gita. Vai falar da imortalidade, de outros mundos, de outros planetas, de outras vidas, de outro futuro. A lei do karma, né? Você caminhar de maneira equilibrada, você está construindo um histórico, um karma, que no futuro ele vai ser positivo. Se você caminhar desequilibradamente, você vai construir um karma negativo que vai ter consequências também no futuro, nas suas próximas vivências. Então essa vida futura, ela é importante, é a base do entendimento, e hoje nós entendemos isso de uma forma muito clara. Nós, como espíritas, nós entendemos isso, essa vida futura. O espiritismo vem para ratificar tudo isso. Por quê? Porque quem vem trazer a boa nova do espiritismo? São os espíritos, né? Que estão nessas outras dimensões invisíveis aos nossos olhos, que já têm um entendimento mais alargado dessa realidade. Não todos, né? Não todos, porque na época de Kardec, alguns espíritos davam comunicações que não existiam reencarnação. Espíritos que não acreditavam em reencarnação. Por quê?
Porque eles não tinham o conhecimento. Porque nós imaginamos que quando nós estamos no mundo espiritual, tudo se descortina, e não é bem assim. A gente vai com as nossas condições, a nossa individualidade, o nosso ser é que vai encontrar um ambiente, colocar assim, um ambiente adequado para nós. Então, se eu não estou preparado, eu vou para ambientes também que vão ser adequados à minha condição. Então, nesses lugares não tem a informação adequada. Então, por isso que muitos espíritos davam as comunicações que não existiam reencarnação. Aí Kardec refuta essas mensagens, porque ele sabia dessa condição. Quando a gente vai estudar, quando Kardec minucia todos os ensinamentos dos espíritos, ele coloca isso. Tem espíritos que não têm, tem homens que estão encarnados que têm muito mais conhecimento, muito mais sabedoria do que muitos que estão desencarnados. Kardec vai colocar isso muito claramente. Então, por isso essas contradições. Mas o Espiritismo vem ratificar isso. A reencarnação, né? A pluralidade dos mundos habitados, a vida em outros mundos, a comunicação com os espíritos, né? Isso é que vai ratificar a imortalidade da alma. E com isso, ratificando mais ainda um futuro a se alcançar. Um futuro que é essa vida futura. Né? Que temos que trabalhar, temos que vivenciar, temos que caminhar de maneira equilibrada para conquistar um futuro melhor. Aí eu volto à questão da aposentadoria. Né? Você tem que caminhar, tem que trabalhar, né, para alcançar uma boa aposentadoria. Ou alcançar a aposentadoria, seja a do salário mínimo ou aquela do teto máximo. Né? É no futuro. Então, essa vida futura vem ser ratificada e os Espíritos vêm trazer isso. Aí, um ponto que Kardec toca nesse capítulo é a questão da realeza de Jesus. Porque Pilatos indaga: tu és rei? E Jesus diz que o meu reino não é desse mundo. Aí ele questiona novamente: então tu és rei mesmo? Eu vim, nasci para isso, né, como ele coloca, para trazer a verdade. E aqueles que escutam a verdade vão me escutar. Aqueles que não entram pelo ouvido, saem pelo outro. Ele veio para trazer os ensinamentos, entender. Então, que realeza é essa? Por que ele está falando disso? Se a gente analisar, é uma questão de localidade também. Essa questão de rei, naquela época, era o cargo ou o posto máximo de um governante. Só existiam os reis, os imperadores. Né? Nós estamos no século XXI. Hoje nós temos as repúblicas, ou presidente. Na época também houve a República Romana, mas não era o presidente romano. Né? Hoje a gente tem o presidencialismo aí. Talvez se fosse hoje dizer: tu és presidente do teu reino, do teu país. Aí ele ia dizer: não, meu país não é aqui, o meu país é em outro lugar. Aí essa questão do rei, de rei, é uma questão de nomenclatura também. Né? Mas essa realeza, como nós colocamos, é como nós colocamos aqui no nosso dia a dia, aqui no nosso país, de uma maneira bem simples de observar. Quando eu falo assim: quem é o rei do forró, o rei do baião? Todo mundo sabe quem é, né? Quem é? Luiz Gonzaga, né? Mas Luiz Gonzaga foi um rei mesmo, decorou um posto que ele tinha lá, a sua coroa, ele sentava lá, ele dava ordens. Não. É um título colocado pela sua condição, a condição que ele alcançou com a sua arte, né? Com o seu desempenho, com a sua vivência ligada àquilo que ele fazia. Então, colocaram ele naquele lugar máximo. E o nosso país, ele também já foi governado por monarcas, por imperadores. Né? Então, ainda temos arraigado ainda na nossa cultura, no nosso íntimo, essa questão da realeza. Nós temos saudade da família imperial, como na Inglaterra, as pessoas cultuam a família real, né? Cultuam realmente.
como se eles fossem o máximo, mesmo com todos os defeitos que eles têm. Mas é como se eles fossem perfeitos, né? Então, essa questão da realeza é uma questão que nós colocamos no nosso íntimo, na nossa cultura. E não naquela época também existia isso dessa forma. Então, esse entendimento de Jesus é rei é nesse sentido, porque Jesus, na sua condição espiritual, na sua envergadura espiritual, ele não tem. Nós sabemos que no plano espiritual existem hierarquias. Se a gente for ver a obra de André Luiz de Nosso Lar, nós vamos ver que na cidade de Nosso Lar, ela é constituída por um sistema de governo lá, que tem os ministros, tem o governador, que tem o cargo. Mas é o cargo para aquela cidade, para aquele trabalho, para aquele ambiente que necessita de ordem. Então, Clarencio, se eu não estou enganado que era o governador, ou é outro, Genésio. Então, ele é o governador de lá, não é um governador espiritual, do plano espiritual. É um cargo que ele está ocupando. Então, esse entendimento dessa realeza de Jesus é nesse sentido, desse homem encarnado que, com a sua vivência, levou o ensinamento espiritual, curava as pessoas, levava a paz, Então, para os seus discípulos, pode se colocar como um príncipe, como uma realeza. E como ele vem das esferas espirituais de uma ordem muito superior, então nós colocamos a nomenclatura como ele fosse um rei, né? E Jesus responde a Pilatos também dessa forma, por o entendimento da época de governança, dos cargos. Mas ele fala, eu vim para trazer a verdade, eu nasci para isso, por isso eu sou. Nesse sentido, não de uma realeza com trono, como é o nome daquele, esqueci o nome, o cetro, não é? Que dita ordens, não. O nosso querido Emmanuel, né, o guia espiritual do Chico, vem trazer também essa questão, colocando com que o Cristo está lá nas suas obras, segundo nos planos espirituais, que Jesus é o governador espiritual do nosso orbe aqui, né? Se alastra muito essa sua grandeza espiritual. Mas é nesse sentido, não um rei que tem um trono que fica lá ordenando, né? Mas a sua condição, a sua altura espiritual. Porque creio eu que no mundo espiritual daqueles espíritos superiores, não naqueles mundos de espíritos puros, não há necessidade dessa ordenança, porque todos vivem em ordem, todos sabem o seu dever. Nosso lar, por exemplo, ainda uma instância de meio termo, não é? Porque é que tudo lá ainda tem problemas lá, né? Algumas pessoas ainda querem questionar, como narra a história do Nosso Lar. Mas o pensamento lá é sempre de equilíbrio, sempre estar na condição para manter o estado vibratório, senão a coisa desanda, né? Então, essa questão da realeza de Jesus, nesse sentido, né? E o último ponto que ele vem nos trazer, é quanto tempo, Soares, que você falou? 15 para... Falta 5, é? Pronto. O último tópico que ele vem falar é o ponto de vista, né? Esse ponto de vista em relação à vida futura e à vida material que nós vimos. Se nós colocarmos a nossa visão, nosso ponto de vista com essa vida futura, então nós vamos vivenciar um mundo aqui muito diferente, que é o que falta ainda no nosso plano. Mas no início eu falei que só há pouco tempo, cerca de 200 anos, é que a humanidade começou a ter essa percepção de futuro ou de evolução. Em 1808, um cientista francês, Lamarck, nas suas pesquisas de biologia, ele começou com esse conceito de evolução, pesquisando nas suas pesquisas na área da biologia, que estava se iniciando também. Ele criou esse conceito de evolução, e evolução tem a ver com o futuro. E depois vem Charles Darwin, né, com a
a teoria da evolução, que vai ratificar isso que até hoje nós entendemos hoje, compreendemos de uma forma muito mais clara a nossa presença aqui no nosso orbe, tanto espiritual, mas principalmente material, nessa questão da evolução. Então veja, só 200 anos, porque antes se pensava que tudo foi criado por Deus de uma forma instantânea. Por exemplo, quando nós vamos ver lá no Gênesis, Deus criou o homem, né, do barro, pegou o barro, moldou, soprou, está prontinho ali. Então, se tinha essa ideia, e ainda hoje tem algumas pessoas que ainda pensam dessa forma ainda, que se cria tudo instantaneamente, né? É criação divina. Então, não tem um processo de amadurecimento, não tem um processo de transformação. E quando Cristo vem falar nos seus ensinamentos, ele vem falar disso, da vida futura, de evolução, de transformação, de mudança, né? Para alcançar uma condição melhor. Então, do ponto de vista, quando nós observamos dessa forma, então nós vamos dar um sentido à nossa vida diferente. Muitas preocupações nós vamos deixar de ter. Né? Uma questão muito que a gente se prende muito nas questões financeiras. Por exemplo, você faz aí eu faço muito bom, veja, você vai trabalhar, vai sofrer, muitas vezes não vai nem conseguir, vai batalhar bastante, dependendo das condições, não sabe os reveses que vem pela frente, né? Esquecendo dessa vida futura. E agora, nós como seres espirituais, né, não precisa essa preocupação. Tudo bem que a gente está no mundo material, a gente precisa viver em equilíbrio, viver de acordo com as circunstâncias. Mas muitas vezes a gente se perde nisso por não ter essa percepção, desse ponto de vista, dessa vida espiritual, que nós vamos morrer, que a gente vive aqui como se não vai morrer. Quando eu cheguei, eu fui lá na livraria, né, e conversando com o Sebastião, e a gente até brincou um pouco, né, e que bom que a gente ainda está aqui, porque a gente passamos 2 anos aí, estamos ainda passando, né, com essa questão da pandemia, e nós estamos encarnados ainda, né, que bom que estamos aqui, né, está bem, né? Mas no plano espiritual também estaremos bem, a gente falou, mas ninguém quer ir para o plano espiritual, né, a gente só quer ficar aqui. Porque a gente está muito preso a questões materiais, a vida material. E a gente, mesmo nós espíritas, nós damos muito pouca atenção ainda à vida espiritual. A gente dá muito pouca atenção. Quando a gente está aqui na casa espírita, nos estudos, a gente se envolve, a gente sente as energias, a vibração. Mas quando a gente está no nosso dia a dia, e muitas vezes quando a gente está no círculo de pessoas totalmente fora dessa realidade, a gente se deixa levar por eles também e entra na onda. Então veja, né? Aí nesse texto do ponto de vista, eles falam, mas se a gente for pensar só nisso, né, o mundo ia parar de funcionar, as coisas, todo mundo ia ficar bem tranquilo, não fazer nada, porque esse futuro a gente vai desencarnar, é a vida espiritual, vamos reencarnar, e o mundo pararia, mas não é bem assim. A gente tem esse entendimento agora, essa realidade, então vamos unir os dois com a responsabilidade, com o dever, cumprir com as nossas obrigações de maneira criteriosa, de maneira equilibrada, porque aí nós vamos alcançar essa vida futura, tanto na aposentadoria, como no mundo espiritual, na condição espiritual, e vamos transformar também o nosso meio, né, para um mundo melhor. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. A gente vai ficar eternamente no mundo de provas e expiações? Não. Né? Por isso que também Jesus vai falar que o reino dele não é desse mundo, que esse mundo é o de provas e expiações. Ele é de um mundo puro, de um mundo superior. Não é de um mundo de provas e expiações.
Ele veio para ensinar, para que a gente saia dessa condição, avance, evolua. Né? Então, não, o mundo não periclitaria, como ele coloca aqui com o vocabulário. Sob esse ponto de vista, sob esse entendimento, nós unindo os dois, com a racionalidade, com o equilíbrio, com o conhecimento, nós vamos melhorar ainda mais. Eu penso assim, por exemplo, um ponto fundamental, você que já está passando um pouquinho da hora, a questão da divindade, o entendimento da divindade. Porque ainda tantas guerras, tantos conflitos religiosos ainda, por falta do entendimento da divindade. O meu Deus é o mais poderoso. Nós cristãos, os nossos amigos evangélicos, é o meu Deus. E o Deus não é o de todos? É só o meu? Então, esse entendimento da divindade, né? Com essa questão espiritual. Então, isso é um ponto fundamental. Então, com esse entendimento dessa vida futura, como Jesus vem trazer sempre, os Espíritos trazem, e o Espiritismo vem ratificar e reforçar isso para essa evolução, então nós vamos alcançar uma condição melhor. O mundo não vai estagnar, mas vai progredir para um mundo de moral. Outra etapa, um mundo de regeneração. Né? Então, foi esses 3 pontos, nesse capítulo, Meu Reino não é desse mundo, que a gente abordou rapidamente nessa noite. Então, agradecendo a todos, uma boa noite, até a próxima.